quiserem se assentar, podem se assentar e ficar à vontade. Eu vou falar um pouco sobre a história da Igreja Unida, né? Em 1997, o pastor Lafayette, que na época era membro da Igreja Unida do Boa Vista, teve uma visão do formato de uma bacia que abrangia o bairro Nova Granada e bairros adjacentes. Dentro dessa bacia havia muitas ovelhas, cheias de carrapichos. Em 8 de junho de 77, o pastor Otaviano, em reunião ministerial, enviou o pastor Lafayette para o campo em Nova Granada. O diácono Antônio de Souza, Gemelina Quintiliano, Henrique Ribeiro, Maria Romano e Juscelino Camilo, Moacir Lacerda foram um dos colaboradores que ajudou bastante o pastor Lafayette. No dia 21 de julho de 77, na Rua da Pedreira, foi realizado o primeiro culto no lar, que a irmã Gemelina pediu. O culto aconteceu na casa da Dona Conceição Nunes, que no caso era espírita. Ali havia cerca de 40 pessoas, sendo 14 delas libertas pelo poder do Espírito Santo. Começou então a fazer os primeiros cultos embaixo de uma tenda. Houve grandes perseguições. As pessoas jogavam pedras na tenda, passavam enxurrada dentro da tenda. Eram tantas bênçãos e tantos milagres que Deus operava. Glória a Deus. E depois a igreja comprou uma parte deste terreno, que era da nossa irmã Helenita Ramos, parcelado em suaves prestações. Ele começou então a igreja neste local, na rua Estrada Nova 108. Depois então foi expandindo, comprou uma parte do terreno do irmão Ailton e da irmã Maria Tite. E assim os primeiros membros da Igreja Unida de Nova Granada começaram a chegar. As provações continuaram, as pedras no telhado, jogaram tijolos, mas o pastor Lafayette perseverou. Aleluias! Foram salvas muitas almas neste lugar. Ele ganhou famílias, a família Martins, a família da irmã Maria das Graças, juntamente com seus irmãos. Depois ele ganhou a família Lima, irmã Maria Rodrigues de Lima e seus filhos. Depois ganhou a família Marques, que é a irmã Lenita Marques. Depois ganhou o irmão Geraldo Teixeira, a irmã Efigênia. Depois Diácono Ailton e a irmã Ivone, que é a esposa dele. Muitas famílias foram abençoadas através de seu ministério. Houve culto nos lares, vigílias, culto ao ar livre, serenatas pela madrugada na janela dos irmãos, visitas aos hospitais, nas cadeias, campanhas na igreja. Tinha culto todos os dias da semana. Começava às 19h30 e se estendia muitas vezes até 22, 23 horas. O pastor tinha várias estratégias, campanhas da chave, cada um trazia a sua, sendo que naquela época cada família só tinha uma cópia da chave, então toda a família vinha para a igreja. Ele era uma pessoa muito simples, mas tinha sabedoria e visão. A escola dominical foi um desejo que ele tinha em seu coração. Foram 9 classes criadas. O pastor Lafayette, sendo um homem muito dedicado, trabalhava na época na Belco Mineira. E em muitos momentos vinha direto do trabalho para a igreja. Nas horas de folga, ele se dedicava na construção e fazia também um trabalho de evangelismo. Ele sacrificou muito a sua família pela obra de Deus. Muitas vezes dormia em Nova Granada por conta de seu trabalho. Depois mudou para a Vila São José e vinha a pé com sua família. Algumas coisas que aconteceram aqui foram muito marcantes. Teve uma vez que quando a irmã Valdete se converteu, a sogra dela, nossa irmã Gemelina, já era membro da igreja. Seu esposo Adão, que não era convertido, apareceu na igreja, bêbado, com uma faca. E muitas pessoas se dispersaram. Saíram da igreja no meio do culto com medo, deixando o pastor Lafayette sozinho para enfrentar aquela situação. Naquela época havia uma delegacia na Rua Bento. E o pastor teve que parar o culto e chamar a polícia. Durante os cultos, as pessoas continuavam a jogar pedras que quebravam os telhados e caíam dentro da igreja. Nem isso
as maravilhas, os milagres, as curas, as libertações, a salvação de almas ocorria conforme a vontade de Deus. Tem a história da nossa irmã Lourdinha, que lavava roupas para sua patroa na sua casa. E houve uma certa vez que o ladrão foi lá e roubou as roupas no varal. A irmã pediu oração da igreja. Pastor Lafayette, juntamente com os irmãos, orou. E o ladrão voltou e devolveu todas as roupas. Glória a Deus. As roupas eram roupas muito caras. Aleluia. Teve a vez que roubaram o som da igreja. Oramos e o ladrão devolveu. Roubaram o caminhão da empresa Lafayette. A igreja orou, achamos o caminhão e nem a bateria foi levada. Oh, aleluia. Tem a história do telhado também, que começou a estalar para cair. E o pastor Lafayette correu, arrumou uma madeira para escorar. Em nossa casa, no caso, na casa do pastor Cláudio Novo e do pastor Roberto, o pastor Lafayette era um ganhador de almas. Oh, aleluia. Eu, no caso, Cláudio Novo, era tesoureiro da igreja em meados de 80. O pastor trazia seu dízimo e dividia em 6 envelopes com o nome de suas filhas. Foi uma das pessoas que no caso o pastor Cláudio Novo, uma das pessoas que foram abençoadas e alcançadas por Jesus através da vida do pastor Lafayette. Ele foi conosco em uma viagem para o estado do Pará. Não deixava de pregar a palavra para ninguém. Eram em postos de gasolinas, restaurantes, hotéis. Paramos para jantar na cidade de Grupi. E a moça disse que havia uma promoção para o Dia das Mulheres. E pediu para que nós esperássemos, que nós não iríamos nos arrepender. Então o pastor respondeu assim: eu só me arrependi uma vez. E a moça não entendeu. Então ele começou a pregar para ela. O arrependimento dele era que ele não poderia parar de ministrar. O pastor Lafayette, uma vez, ele foi na casa do pastor Geraldo evangelizá-lo. E o pastor Geraldo, com vergonha, escondia as garrafas quando ele via o pastor chegar em sua casa. Era muito comum pessoas chegarem aqui na igreja endemoniada. O culto terminava e o pastor Lafayette, juntamente com os irmãos, ficavam ali depois do horário, expulsando os demônios. Tem uma irmã que faz parte dessa história de oração, a nossa irmã Maria José da Silva. Aleluia. Oh Deus! Oi! Aleluia! Uma irmã que muito ajudou nessa obra. Ela era casada, mas não teve filhos. E ela foi uma mulher muito dedicada à oração. Teve dom de cura. Uma vez ela fez uma oração para nossa irmã Alice Rodrigues. Quando teve seu último filho, ela ficou paralisada. A irmã Maria José fez uma oração e a irmã Alice voltou a andar para a glória do Senhor Jesus. Alguns anos depois, em 2 de fevereiro de 81, o presbítero Iraci Galdino Lacerda veio colaborar com o pastor Lafayette, ao qual se tornou pastor titular da igreja, dando sequência no que o pastor Lafayette iniciou. O pastor Lafayette foi para a cidade de Caracóis continuar a obra do Senhor. E o pastor Iraci deu sequência aqui em Nova Granada. Por problemas de saúde, após 8 anos de pastoreado, no dia 3 de 12 de 89, o pastor Iraci teve que se afastar, passando a direção da igreja para o pastor Cláudio Loura Antônio da Silva. Glória a Deus! Glória! Aleluia! Que segue na presidência da Igreja Unida de Nova Granada até os dias de hoje. Em 1990, a Igreja Unida de Nova Granada recebeu a sua autonomia. Aleluia! Tendo a presença do presidente do Ministério Unida em Minas Gerais, o pastor João Alceu, que fez a leitura do Salmo 133. E nós, membros da Igreja Unida de Nova Granada, somos muito gratos pelo trabalho que o pastor Lafayette iniciou. E jamais
esqueceremos do que Ele realizou neste lugar. Muitas almas foram salvas para Cristo.